Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje tão plenas na tua presença, Pai. Nós gostaríamos também, Senhor, de te pedir, visita, Senhor, cada casa agora, vem sobre cada participante, Senhor, incomoda, traz para este lugar, Senhor, é o lugar da tua palavra, onde será ministrada aos nossos corações, que saímos daqui diferentes como entramos. Às vezes, um quarto desorganizado, uma emoção desorganizada, o espiritual organizado, o Senhor nos revelará para que saiamos daqui cheias de Ti, Pai, apenas cheias de Ti. Senhor, em nome de Jesus, sei com a Tatiana agora, cobre a tua filha, Senhor, nessa hora, que a sua casa seja coberta pelo Senhor também, acampa anjos, Pai, ao redor da sua casa. Pai, nós te pedimos que o Senhor dê para ela, Senhor, um espírito de intrepidez e muita sabedoria, Senhor, vinda de Senhor, para que ela possa continuar, Pai, a levar a mensagem que o Senhor tem colocado em seu coração. Senhor, abençoa a vida da Lande. Nós te pedimos agora, Senhor, um acesso ao seu negócio. Eu não sei com quem ela trabalha, mas o Senhor conhece. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abra uma oportunidade para a tua filha, Senhor. Onde ela está fincada, eu abro uma oportunidade, eu vejo uma porta aberta de uma garagem. E o Senhor tem uma oportunidade neste lugar onde você está. Senhor, que esse lugar seja um lugar que seja reservada, Pai, a tua presença, filha. E que cada pessoa que esteja com ela, Pai, possa sentir a presença do Senhor sobre a vida dela. Pai, eu te peço por cada mulher que está aqui entrando, uma delas que precisa nessa hora estar aqui, e agora estão entrando mulheres, porque nesse lugar o Senhor... E nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido justo, o Senhor tem sido bom, e cada uma das suas estratégias, Senhor, nós temos usado. Tira, Senhor, mulheres da apatia profunda, aquela apatia onde as mulheres estão dormindo, estão adormecidas. Senhor, eu te peço, Senhor, um espírito de quebrantamento nessa hora sobre a vida delas, de arrependimento, Pai, por elas estarem nesse lugar. Não deixa, Jesus, elas permanecerem adormecidas, mas dá uma ordem, Pai, no mundo espiritual, para que elas se levantem, para que elas marchem na tua presença, para que elas estejam, Pai, diante do Senhor, com vestes novas, e louvando ao teu nome, porque só o teu nome é santo. O Senhor é santo, santo, santo. E nós queremos aqui declarar que tudo que fazemos, que tudo que temos, tudo que somos provém de ti. E nós te devolvemos tudo que é teu, Pai, porque nada é nosso, tudo é teu. Até a inteligência que o Senhor nos ofertou é tua, Pai. Nossos dons são teus. E nessa hora, Senhor, que cada mulher saia daqui hoje despertada por ti, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Está aí também. As meninas vão entrar. Deixa eu ver o que a menina falou. Elas vão entrar. Elas vão conseguir entrar. Eu coloco o código lá, eu entro, coloco o código lá, 453, 072, 914, e tá o jogo da velha. Só que, colocando o jogo da velha, fala que não pode colocar esse caráter. Não, ela não pode entrar. Ela não pode da velha, não. Manda o link para ela, que eu mandei no grupo agora, em seguida. Só o link. Se ela for no jogo da velha, ela não vai conseguir entrar, não. É só o linkzinho que eu te mando. Tá lá no grupo, eu mandei agora, só o link, tá? Ela tá apertando outra coisa. É porque lá tem 3 links, aí você tem que apertar no primeiro. Aí eu já só dei só o primeiro para você. Então, meninas, vamos começar hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com a Tatiana. A Tatiana está aí nos bastidores hoje, nos auxiliando nessa entrada das meninas. E nós hoje vamos falar de um chamado a despertar. Dani, que palavra é essa, né? Essa palavra está dentro da organização com propósito. Porque tudo que não está no nosso propósito precisa ser descartado. Mas, Dani, essa palavra descarte é uma palavra tão forte. E realmente é uma palavra forte. Se a gente pensar assim, pessoas não podem ser descartadas, coisas não podem ser descartadas quando a gente tem apego, né? Mas só que o Senhor está pedindo hoje mais energia. Como se nós estivéssemos apáticas e abatidas diante de situações que muitas vezes nos sucumbem, que são maiores do que nós. E o Senhor está convidando hoje para que eu, você e todos que vão assistir depois possam colocar a vida em ordem para viver o que Deus preparou para nós.
Se o Senhor te convidasse hoje para fazer uma grande obra, você estaria preparada? Essa é uma pergunta muito forte, né? Sim. Então, nós queremos hoje preparar você para um tempo como esse. Um tempo onde nós vamos passar por tribulações, por guerras, por momentos difíceis, mas a nossa casa, ela vai ser um refúgio para nós. É na nossa casa que você Eu já tentei, já procurei pelo número, não dá certo, pelo número de telefone, não pode vamos botar embaixo, mas não dá certo. permanecer buscando ao Senhor. Mas a nossa casa não tem esse padrão, Dani. A minha casa não é refúgio. A minha casa se tornou um acúmulo de muitas coisas. E eu não consigo mais ter descanso no meu lar. Então, o Senhor hoje está chamando para nós estarmos preparados para um tempo como esse. De um tempo de guerra, circunstâncias difíceis, pessoas que vão rebater a nossa voz, pessoas que vão de encontro a nós. A gente hoje vive num mundo em que a gente ainda consegue ter liberdade no Senhor, de falar de Jesus, de levar as boas novas, mas vai chegar um tempo que isso não vai acontecer. A guerra vai se avolumar. E onde você vai buscar refúgio? Você vai buscar refúgio dentro do seu lar, ó. Tá aqui uma casinha aqui representando um lar, ó. Aqui, bem aqui, estão vendo? A representação desse lar, hoje, que a gente quer trazer para você. Então, o Senhor disse assim, filha, põe a tua casa em ordem, pois, e ele disse ao rei Ezequias, você morrerá em pouco tempo. Então, pois você passará por guerras e tribulações em pouco tempo. E aí você pode dizer, não, Dani está exagerando. Dani está exagerando. E aí a gente entra num processo de fuga. Porque a gente acha que o discurso é exagerado, que o outro está falando não é verdade. Mas a palavra tem nos confrontado para um tempo como esse. A palavra tem nos confrontado que o noivo está voltando. E nós precisamos estar preparadas. Não dá mais para a gente fugir toda hora. Ah, eu vou fugir. Deus tem um plano na minha vida, a profeta já falou comigo, a palavra já falou, Deus já falou, o Espírito dele comigo, mas eu estou sempre fugindo. Eu estou sempre apontando situações difíceis, eu estou sempre apontando desculpa. E hoje é o dia que o Senhor vai firmar aquilo que Ele quer comigo e com você. Eu vinha dizer ao meu marido agora que esse projeto que a gente está no nosso coração, o Senhor já nos chamou para ele há 20 anos atrás. Mas nós inventamos muitas desculpas. Nós inventamos muitas coisas. E nós fomos jogando esse sonho de Deus para debaixo do tapete. Até um tempo em que o Senhor disse assim, não dá mais tempo. Porque eu tenho algo nem mais sobre vocês, porque vocês perderam a oportunidade. Eu tenho algo sobre a vida da filha de vocês. E eu preciso trazer à tona agora, porque senão a geração seguinte vai se perder. Veja que forte isso. Então, nós temos que estar atentas a um tempo como esse, que o Senhor está despertando mulheres a levar o evangelho com as suas lamparinas acesas. E dentro das suas casas. Então, é muito... Como fazer para despertar esse chamado? Como fazer, Dani? Por onde eu começo? Me ensina. Me mostra onde é que eu começo. A mulher que teve a dracma perdida, ela se perdeu dentro da casa dela. É dentro de casa que a gente perde as nossas emoções, muitas vezes. É dentro de casa que tem as maiores dores que a gente passa. São com os mais próximos que nos conhecem que as dores vêm. E também é dentro da nossa casa que nós perdemos o espiritual, não é na igreja, não. Na igreja, você só é o retrospecto daquilo que você busca na sua casa. Então, você bota a culpa na igreja e no pastor, muito fácil. Mas se você estiver firme sobre a rocha, que é Cristo Jesus, a igreja pode até abalar. Mas você está lá firme. Porque você sabe que tem um propósito naquele lugar. E onde você tem propósito, você não pode sair. Mas a gente
está sempre com um plano de fuga já pronto. E vocês entendem que é sempre o mesmo discurso? É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma acusação sobre as pessoas, mas a gente não para se ver por dentro e dizer, Pai, onde é que está a ferida dentro de mim? Onde foi que eu perdi a minha dracma? Onde foi que eu me perdi? Então, hoje é um chamado para despertar você. Despertas tu que dormes. Lisa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe Oi, sua amores. Eu só entrei mesmo para dar um beijo em vocês, que eu estou encasinada, mas vou ficar aqui uns minutinhos, viu? Ouvindo o que vocês têm para falar. Fica à Desculpa. vontade, viu? Fica à vontade. Então, esse chamado para despertar, você pode entender como algo que eu estou sendo muito drástica com você. Dani, você está sendo muito drástica com a gente hoje. Você está sacolejando a gente assim. É porque Deus está pedindo para a gente achar a última dracma. Aquela que se perdeu dentro de você. Aquela que você vai precisar de esforço para trazer ela à tona. Mas, Dani, eu já tenho 9 dracmas. Eu já tenho 9, eu não preciso dessa. Precisa. Porque é essa que está fazendo você adormecer. É essa que está te tirando do ponto de você encontrar o seu propósito com Deus. E propósito é propósito, e você precisa caminhar nisso. Nós podemos ter 2 caminhos para escolher. Sempre. Aquele que leva à morte e aquele que leva à vida. O que leva à vida é o propósito com Deus que você acha, que você encontra. E o que leva à morte é os seus próprios caminhos. Que você mesma criou e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, hoje, eu quero que você entenda que existem pessoas que amam a Deus, mas vivem cansadas, sobrecarregadas e principalmente confusas. Tem muita gente confusa. Ah, não sei se foi Deus que falou comigo, se foi o inimigo que falou comigo, se foi minha amiga, se foi eu mesma. Você não discerne a voz. Você não consegue discernir quem fala contigo. E hoje eu quero que você entenda. Se coloque na presença do Senhor, que Ele falará contigo. Buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, se você achar que o conselho da sua amiga for algo que é mais importante para a sua vida, é essa mensagem e é essa voz que você vai ouvir. Deus quer a prioridade na sua vida. Ele quer estabelecer uma prioridade dentro de você. Então, tem pessoas assim, não porque Deus não falou, mas porque a vida está totalmente desorganizada. Vamos organizar com prioridades. E hoje Deus te trouxe até aqui, não só para você organizar a sua casa. Ele te trouxe para você organizar a sua vida por completo. E esse foi o nosso convite para você hoje. Você acha que veio só organizar, por exemplo, a sua cozinha. Só que Deus chamou para algo muito maior. Ele está chamando você para você organizar a sua vida por completo. Entregar para Ele a prioridade da sua vida. E você dizer, Senhor, eu perdi aquela dracma tão importante que tinha lá na minha casa. E foi dentro da minha casa que eu perdi. Foi um encontro muitas vezes, com um casamento que foi destruindo ao longo do tempo. Foi a minha maternidade que eu fui ficando cansada e sobrecarregada e não dei o meu melhor para os meus filhos. Foi o tempo que eu não disponibilizei para o Senhor, para estar contigo, ouvindo apenas a tua voz. Foi o momento em que eu fiquei perdida e confusa e fui achar conselhos em lugares errados. Então, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero me encontrar com o Senhor novamente. E toda vez que você se dispor a se encontrar com Ele novamente, Ele vai abrir os braços e vai dizer, filha minha, ainda bem que você voltou. Porque o Senhor é gentil. Então, para a gente começar a organizar essa vida hoje, porque a gente não veio só organizar um espaço, nós viemos organizar a nossa vida aqui. Você sabia que Eclesiastes 3:6 fala que há tempo de guardar coisas, mas também há tempo de lançar fora.
Por isso que eu falei de descarte no início, lembra? Eu falei de descartar, e quando a gente fala de descartar, essa palavra é muito forte. É uma palavra até assim que sem estranho. Sou estranho para a gente. Descartar? Como assim eu vou descartar? Mas eu posso acumular, porque um dia eu posso precisar. E aí o Senhor vai dizer para você, lá em Mateus, no finalzinho de Mateus, busque em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. E essa semana eu vi um passarinho se alimentando de uma coisa que eu nem podia me alimentar, porque eu tenho restrição grave a leite. E aquele passarinho estava lá comendo aquele negócio. Eu disse, pai, o Senhor alimentou esse pássaro e eu não posso comer isso. E ele disse, está vendo, filha, eu alimento as aves do céu. Quanto mais mulher de pequena fé. Então, você está acumulando coisas que o Senhor já mandou você separar e descartar, enquanto Ele quer te dar novas coisas para você caminhar com Ele mais profundo. Ah, Dani, mas o relacionamento que eu tenho com Deus, ele tá tudo bem. É um relacionamento bom. Eu me sinto bem. Mas o Senhor quer te levar ao mais profundo. Eu lembro agora, eu quero testemunhar isso para vocês, porque o testemunho edifica. Eu estava lá em Dallas, no Texas, mês passado. E ali é um lugar onde tem... O céu é aberto. Você sente a presença do Senhor em muitos lugares. Tem muitas igrejas, é um estado muito próspero nos Estados Unidos. É a segunda maior economia dos Estados Unidos, é o Texas. E eu vi muita prosperidade em todos os lugares que eu fui, nas igrejas, nas casas das pessoas. As pessoas tinham em abundância. E elas, aquilo que elas não queriam, elas descartavam. E eu disse, e eu querendo acumular para mim. E eu levei aquela lição. E eu disse, Senhor, as pessoas aqui, elas vivem cada dia buscando mais a tua presença. Então, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me dê um presente especial do céu. Eu não quero um presente material, eu quero um presente do céu. Que o Senhor me dê um presente do céu, que eu não quero sair dessa terra sem experimentar essa presença que essas pessoas vivem. Isso é ousadia, gente, espiritual. Você não entra no espiritual de qualquer jeito. Você entra tomando posse das bênçãos espirituais que o Senhor tem sobre a sua vida. E eu disse, eu preciso sair daqui com uma bênção, pai. Eu estava que nem Jacó. Inclusive, quando eu fui na igreja no domingo, a pregação foi sobre Jacó e sobre Peniel. Aquilo que o Senhor passou um mês inteiro falando comigo, eu não estava entendendo. Quando eu cheguei naquela igreja, eu entendi. Eu preciso lutar pelas bênçãos que nem Jacó lutou com o anjo. E eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E eu lembro que na última noite que eu estava naquele lugar, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, havia uma roda de mulheres. E essa roda, havia um homem, né? Eu não via quem era, eu só escutava a voz. E ele perguntava assim para cada mulher, o que queres que eu te faça? Aí a mulher fazia um pedido e era imediatamente concedido. E eu fiquei assim, maravilhada, porque eu nunca tinha visto... Parecia Aladim da lâmpada. Mulheres pediam carro, mulheres pediam casa, mulheres pediam corpo perfeito, mulheres pediam plásticas ao Senhor, e ele concedia, e eu vi aquilo nos meus olhos, acontecendo no sonho. E eu pensei, eu tenho que pedir algo que vai ser um retrospecto para a minha vida inteira. Eu não posso pedir qualquer coisa. Uma casa passa, descarta. Um carro descarta. Com o tempo, ele perde o valor. Eu tenho que pedir algo que não vai perder o valor. E eu, na hora, pensei nisso. E quando a voz chegou em mim, disse, Daniele, o que queres que eu te faça? Aí eu pedi exatamente para eu conhecer o vislumbre da graça. Imediatamente a voz me disse assim, e será-lhe concedido. Gente, na hora que a voz falou, eu lembro que eu soltei os meus braços e eu afundei numa profundeza de um oceano, que vocês não têm noção da sensação que eu tive. Eu não consigo descrever em palavras, porque é algo espiritual demais para descrever em palavras humanas. Mas foi uma sensação de liberdade, uma sensação que
Eu nunca experimentei uma sensação assim plena de felicidade, alegria, tudo misturado. E aquela liberdade de fluir. E quando eu acordei, eu olhei para o meu marido e eu comecei a testemunhar para ele o sonho. Ele foi invadido pelo aquele sonho. Ele foi invadido pela glória que eu havia acabado de desfrutar do Senhor. E nós estávamos como queimávamos de alegria. Naquele quarto, naquele momento, fizemos uma oração agradecendo ao Senhor pela graça imerecida que nos foi transbordada. Então, eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não conheço muitas de vocês, mas eu quero que vocês entendam que tudo parte de um plano espiritual. E eu posso comprovar pela palavra de Deus que quando diz assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por isso que eu estou dizendo sempre para vocês, descartem aquilo que não tem mais propósito. Se não encontra propósito dentro do que da sua caminhada, não tem por que ainda estar lá. Hoje me ofereceram para eu escrever um livro. E o tema do livro era sobre filhos, alguma coisa assim. Eu olhei para aquela mensagem e disse assim, olha, esse tema é maravilhoso, mas não guarda propósito comigo. Nesse momento, eu não posso parar minha vida para escrever sobre isso. Porque não guarda propósito comigo. Eu tenho que continuar a minha caminhada rumo ao propósito que o Senhor me entregou, que foi cuidar de mulheres nesse tempo. Então, vão surgir N oportunidades, muitas, e nós queremos acumular todas. Mas o Senhor está dizendo assim, se você guardar tesouros na terra, eles vão se corromper, vão corroer, e de nada vai adiantar. Você tem que guardar tesouros no céu. É por isso que eu estou sempre e constantemente batendo com as minhas filhas. Vamos guardar tesouro no céu? Qual é esse tesouro hoje para nós? É a palavra do Senhor. É a oração diária. Isso não vai se perder da vida das minhas filhas. Mas se, por exemplo, um dia eu deixar uma casa, um carro, pode ser que elas percam. Vocês estão entendendo a fragilidade da vida? Tudo é muito frágil. Nós precisamos focar naquilo que é importante para o nosso propósito com o Senhor. Muitas estão à deriva. Eu vejo mulheres à deriva. Dani, eu subi aqui aquele gelo que fica grandão, é um iceberg, né? Eu estou aqui nesse iceberg, eu estou sozinha, fragilizada, acumulando pessoas que passam no meu caminho. Aquelas pessoas têm propósito com a tua vida? Ou foi de uma fragilidade que você encontrou dentro de você? A gente também acumula pessoas. E nesse tempo agora, o Senhor disse assim para mim, fecha a tua casa e entra com a tua família, como se tu estivesse na arca no tempo de Noé. Porque eis que te darei uma grande bênção e você vai viver isso junto com ela. Então, eu tive que tirar até o Lamparinas Acesas, um projeto lindo que eu realizo com mulheres, de tirar da minha casa. Eu tive que lançar na casa das meninas agora, que fazem parte do projeto, porque essa foi uma ordem que o Senhor me deu. Fecha, entra para dentro e fica com a tua família agora. Não é tempo mais de abrir, é tempo de fechar. Por isso que Eclesiastes é tão precioso. Tem tempo de abrir e tem tempo de fechar. E se você não fizer a leitura certa dos tempos e das estações, você vai se perder no seu propósito. Vai chegar o tempo de eu abrir minha casa novamente. Vai chegar, mas não é agora. O Senhor está chamando a gente para despertar agora. E eu quero que você entenda que se você continua guardando roupas que não usam mais, memórias que sempre te ferem, e ciclos que nunca finalizam na sua vida, as 3 esferas, emocional, natural e espiritual, você está sempre nesse iceberg perdido e confuso. Entenda que ciclos começam e ciclos se fecham, processos começam e processos também se encerram. Você está vivendo um processo eterno. Busque ao Senhor por direção.
Senhor, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo? Que não está fechando. Essa matemática não fecha. Gente, a matemática do céu sempre fecha. Deus faz a obra completa. É a gente que quer ficar pela metade. Então, desafie o seu processo de maneira completa. Eu passei por um processo de 3 anos difíceis na minha casa. Mas eu disse, Senhor, eu vou vencer esse processo. E como é que eu venci ele? Não era fácil, não, porque todo dia o inimigo vinha, esmagava um pãozinho e dizia assim, come o pão que eu amassei. Era desse top. E minha casa estava redonda antes disso, tá, gente? Ela estava assim, ó, linda, perfeita. Até que, como Jó, o inimigo disse assim, deixa eu tocar nessa, para ver se ela tem fé mesmo, como ela está falando, para ver se a fé dela está em Cristo Jesus ou está nas pessoas e nas coisas que ela tem. Então, eu fui passando num processo para o orgulho, cair. O orgulho que havia dentro de mim, de dizer assim, minha casa é linda para todo mundo, minha casa é redonda. E eu ministrava sobre casa, sobre lar e sobre família. Resgatei várias para Jesus. Mas um dia o Senhor disse assim, eu permito ela passar por isso. Porque eu quero provar a fé dela. Se está naquilo que ela alcançou, ou se está na renúncia que ela fez para mim. E aí eu descobri que as conquistas são muito ínfimas quando a gente trabalha no plano espiritual. O Senhor quer saber das nossas renúncias. Ele quer que a gente entregue nosso Isaac todos os dias. Pega teu Isaac, pega um jumentinho e vai sacrificar ele. Então, tive que sacrificar muitas coisas para obedecer. E é a obediência que me levou ao lugar de dizer assim, eu venci esse processo. No dia que ele finalizou, que o ciclo fechou, é como se a porta tivesse, sido trancada para sempre. Aquele ciclo não ia mais voltar para a minha vida. E eu estava falando justamente da minha sogra, que já tinha voltado 3 vezes para a minha vida. Aí o ciclo fechou completamente. E eu cumpri com êxito aquilo que o Senhor me pediu. Cuide dela. Cuide dela. Foi a única palavra que o Senhor me deu. Porque depois que você cuidar dela, Daniela, você vai ter condições de cuidar de qualquer mulher. Você vai compreender o coração de qualquer mulher. Porque essa vai ser a mulher mais difícil que você vai cuidar da sua vida. E foi. Não foi fácil. Mas foi o processo que eu aprendi. Em que a minha fé está firmada apenas em Cristo Jesus. E toda vez que o inimigo me lançava uma proposta de sair daquele lugar antes do tempo, eu dizia, não vou levar ela para canto nenhum, ela vai continuar aqui, eu vou continuar cuidando e vou até o fim desse ciclo. Porque quando o processo estreita, a gente quer, descartar. Mas não descarte antes do tempo. Permaneça o tempo que for preciso até que Deus tire com a própria mão aquilo da sua vida. Tem coisas que nós estamos habilitadas a descartar, o Senhor nos autoriza, mas tem coisas que nós precisamos cumprir o ciclo até o fim. E eu quero que você entenda isso de uma maneira espiritual e muito profunda. Não coloque a mão onde Deus já está trabalhando. Às vezes é a vida do seu marido. Às vezes é na vida de um filho, de uma tia, de uma mãe, de um pai. E você está sempre lá, com aquele ciclo, com aquela pessoa. E você não deixa Deus trabalhar sobre a vida dela. E você sempre põe a mão. E você vai lá e dá um jeitinho para amparar a dor. Deixa Deus trabalhar. Faz parte da organização espiritual. Quando Davi estava se sentindo o rei dos reis, que fez um censo sem autorização do Senhor, ele caiu na mão de Deus. Um homem segundo o coração de Deus caiu na mão do Senhor. Quem somos nós para tirar as pessoas de outros processos? Quem somos nós para botar a mão em outras pessoas sem autorização do Senhor?
Então, tudo parte de uma organização. Se você já tem as suas próprias lutas, se você já tem as suas próprias guerras, por que você vai pegar a guerra dos outros? Minha filha olhou e disse para outra filha, né? Uma filha minha estava incomodada com a situação, com uma amiga, né, distante. E minha filha mais nova disse assim, uai, mas por que tu está preocupada com isso? Essa guerra é dela com a outra, elas que têm que se perdoar. Então, tem coisas que você tem que, organizar dentro de você. Tem mulheres que pegam a guerra com todo mundo. E no final, ela sempre está sozinha. Escolha as guerras que você tem que lutar. Hoje eu falava com a missionária, eu dizia para ela perdeu, em campo missionário, você indo para o campo missionário, ela perdeu uma pessoa que teve um aneurisma e, morreu, caiu. Foi rápido. Dentro da missão. E ela estava muito abatida. Eu disse, olha, Deus pode até levar alguns soldados, mas você não pode perder o foco da guerra que você foi trair. Numa guerra, alguns soldados se vão. O importante é você não perder o foco e a direção daquilo que Deus está pedindo hoje para você. Então, muito cuidado. Seja diligente. Olhe com atenção essas áreas da sua vida em que a gente já tratou aqui. E Tato vai tratar muito do natural e eu vou falar também muito do espiritual, muito do emocional, para que toda a desordem que você tolera trava aquilo que Deus quer liberar para você. Então, preste muito atenção em tudo que Deus hoje está falando no seu coração. Às vezes é uma palavra que vai soar no seu coração, que vai bater como aquele sino que retine, e você vai dizer, eita, essa palavra foi para mim. Essa palavra eu peguei para mim. É esse lugar que eu preciso organizar. É esse lugar que eu preciso parar hoje e dizer assim, esse lugar não dá mais para levar para amanhã. Esse lugar não dá para ir para amanhã. Eu tenho que parar hoje e organizar hoje. Então, essa raiz da organização, de onde é que ela vem, Dani? De onde vem? Então, Hebreus vai falar no seguinte, Hebreus 12:1 vai falar, desembaraçando de todo o peso. Então, esse é o primeiro conceito de uma raiz desorganizada. É o peso espiritual. O que não gera paz, e a paz é um árbitro no nosso coração. Se depender de vós, como diz lá em Romanos, tende paz com todos. Então, o que está embaraçado é o que gera peso. Então, hoje, você já tem um caminho. Você já pode pegar uma chave aí para você. Dani, essa situação gerou um peso na minha vida. Agora eu entendi que ela tem que ser a primeira área da minha vida onde eu tenho que organizar. Não está gerando paz, não está encaixando. Quando eu tento gerar paz, aquilo vai e gera uma confusão. E eu fico confusa, eu não sei o que pensar, eu não sei como agir, eu não sei como pegar. Esse é o primeiro lugar que você vai dobrar o seu joelho hoje. E você vai dizer, Senhor, esse peso eu não quero mais. Porque a tua palavra, e cita a palavra, diz que o Senhor desembaraça todo e qualquer nó e peso. Porque sobre Jesus, Mateus 11:28, foi colocado sobre ele todo o jugo. Então, você pode trocar o fardo com ele. Faz uma troca de fardo. Senhor, eu quero trocar esse peso hoje no meu coração, eu quero que o Senhor torne leve. A mesma situação você pode ver com leveza, você acredita? Porque você trocou com ele. E aí ele começa a organizar isso na sua frente. Porque o Espírito vai na frente e ele vai organizando situações, atitudes, palavras e ações. Não tente mudar as pessoas. Olhe para dentro de você primeiro. Deixe o Espírito passar em você primeiro. E organizar isso tudo. E eu sempre digo para as mulheres, aquele que ele chama primeiro é que vai ser transformado primeiro. Então, se você está aqui, é porque você foi chamada primeiro. Não cobre do outro ainda. Deixe com que o Senhor visite a vida dele. Deixe que o Senhor envolva ele. Coloque outras pessoas
muitas vezes, para falar a mesma coisa que você não consegue falar. Eu tive uma oportunidade em que um pastor, eu tentava falar algo para o meu marido, eu tentava falar algo, eu tentava, e ele não me ouvia, dizia que aquilo era coisa da minha cabeça, que era loucura. Um pastor sentou com a gente um belo dia para almoçar, e o pastor começou a falar com as mesmas palavras que eu falava com o meu marido, ele falou tudo. E eu fiquei assim, não precisou falar de novo. Agora ele ouviu. Então, Deus vai usar situações, Deus vai usar locais, ambientes, Deus vai usar tudo a favor do com que o Espírito transforme aquela pessoa. Então, muitas vezes você está numa guerra, num peso tão grande, porque você está tentando fazer isso sozinho. Nós estamos convidando você a organizar e priorizar a sua vida, deixando o Senhor passar na frente. Deixa o Senhor passar aos seus olhos, deixa ele passar na sua frente. A mulher do fluxo de sangue deixou Jesus passar na frente dela. Onde foi que ela segurou? Foi no manto atrás, na borda do manto. Mas ela deixou ele passar. Ela admirou ele passar. E ali, quando ela tocou, ela teve fé ao ponto de ser curada. Então, deixa Jesus passar nas áreas da sua vida que precisam hoje desse conserto. Não seja negligente. Desperta desse sono profundo. Sai dessa apatia de achar que tudo, não, Jesus, tá desse jeito, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, assim a gente vai vivendo. E hoje meu marido até me despertou nisso. Ele disse, para com isso, Daniela, que você não é assim. Eu preciso que você caminhe na fé. Meu marido hoje me deu um despertão assim no carro. E eu dizia, não, deixa Jesus conduzir, deixa ele... E eu digo, perdi o timing. Jesus passou e eu não toquei na borda do manto. Perdi o timing, porque fiquei apática. Fiquei, achando que estava na Alice nos Países das Maravilhas. Para com isso. Desperta. O Senhor quer movimento. O Senhor quer que você se movimente em direção a Ele. Mas para chegar no Senhor, você vai ter que caminhar em cima de uma palavra. E qual a palavra que o Senhor te deu para esse tempo? Essa palavra que vai te preparar para esse movimento. É uma palavra que vem, corta dentro de você. Que queima dentro de você. Mas não. Não, eu vou deixar a vida passar. Do jeito que tá bom. Se vir, veio. Se não vir, também não veio. Não. O Senhor está chamando para a gente organizar essa bagunça toda. Esses 3 dias que nós vamos ficar juntas é para organizar toda essa bagunça que está aí. E organizar a nossa vida com Ele. Você está sendo despertada aqui, Eu estava dormindo, antes de entrar aqui, eu estava dormindo, estava tirando um cochilo, depois do meu expediente cansado, disse, Senhor, eu preciso virar o timer. Porque senão não consigo entrar no espiritual. Eu estava muito no natural, e eu disse, Senhor, eu preciso virar o timer. Então eu fui dormir, eu disse, Senhor, quando eu acordar, eu vou estar preparada, pronta para uma guerra. Quando eu levantei, o Senhor me deu a palavra, sou aqui, Eu já levantei, já fui, peguei o tablet, comecei a rascunhar a palavra, fui, e essa palavra está sendo lançada aqui agora. Eu não estava dormindo à toa. Eu estava descansando para entrar numa guerra. Entendam que é diferente. É totalmente diferente. E onde é que se diferencia? Nas 10 virgens. Todas estavam com a lâmpada na mão. Todas estavam adormecidas. Mas umas estavam sem óleo. E as outras estavam com óleo, esperando o noivo. Isso foi que aconteceu. E o óleo é esse combustível que precisa para a sua lamparina estar acesa com o Senhor. É o óleo do Espírito. Você não busca a direção do Espírito Santo, você não fala com ele, você não se prostra diante das palavras que ele te lança, das direções, das estratégias. Você está sempre dormindo, apática, mas tem a lamparina. E nós estamos com óleo aqui, eu e a Tati, para dividir com você e dizer assim, é capaz de você sair dessa apatia hoje profunda.
despertar desse sono que você entrou, e que muitas mulheres na Europa entram, porque eu conheço essas bandas, e muitas vezes se perder no caminho. A semente que se perdeu. Sabe aquela pessoa que vem buscando ao Senhor, buscando, de repente você sabe notícia dela, e ela se desviou dos caminhos? É porque ela foi a semente que se perdeu. Não seja a semente que se perde. E para isso você vai precisar se organizar. E para isso você vai precisar fazer um limpa de coisas na sua vida que está há muito tempo aí, dentro de você, sem ordem. Então, Deus, ele criou o mundo com ordem. O céu é todo organizado. O Senhor nos prometeu morada. E que havia ruas de ouro lá. Nos prometeu galardão. Tu acha que lá no céu tem desorganização? Tem não. Cada um vai ter sua morada. E eu já disse para Jesus, Jesus, eu sei qual é a casa que eu quero. Pode ser que eu não tenha ela aqui na terra, mas no céu eu vou ter. Então, o céu é organizado. Então, vamos trazer um pedacinho do céu para a nossa casa? Vamos precisar tirar coisas que não importam mais? Então, esses ambientes desorganizados demais, eles vão gerar ansiedade na gente, que são problemas emocionais. Procrastinação, que a gente está falando aqui de apatia. E cansaço espiritual. Sabe aquele cansaço extremo? Estou sempre cansada, estou sempre sem disposição. Porque muitas vezes você não organizou um ambiente que você vai buscar o Senhor. Organize um ambiente na sua casa. Organize. Puxe isso. Traga isso à existência. O Senhor já te deu, é só você que não consegue trazer a existência, já está tudo pronto. O céu é organizado. Então, ambientes organizados vão liberar paz, foco e produtividade. Mulheres produtivas. Mulheres que não vão ficar. Lembra quando no início eu falei? Qual foi o primeiro lugar que depois que eu comecei essa organização com propósito, Deus mexeu? Foi na minha agenda. Veio na minha produtividade. Eu tinha coisa demais na minha agenda. Era coisa. Gente, eu recebi 7 convites para estar com um café de mulher esse mês de março. 7. Eu disse, meu Deus, nesses 4 anos eu fui para todos. Porque se o pessoal está me convidando de novo, é porque eu fui para tudo. E eu disse, Deus, eu perdi o foco do que era importante. E aí eu disse que não poderia ir para nenhum deles esse ano, porque eu estou no foco de estar nesse processo de oração com a minha família em casa. E aí eu comecei a ver a minha agenda se organizando. Eu tendo tempo com Deus, desfrutando de tempo com a minha família, com as minhas filhas, cuidando do que é importante aqui em casa e tudo. Não é que lá não seja importante, foi muito importante num tempo e numa estação para mim. Mas são tempos e de estações que você discerne. Então, tudo isso nós precisamos ter para gerar foco. O que é propósito para você hoje? E eu quero gerar isso para você nessa última palavra. O que é foco para você hoje? O que você precisa focar para achar essa dracma que foi perdida? Onde está o teu tesouro, também revela onde está o teu coração. A organização é revelada na prioridade. Priorize as coisas do céu. Priorize o que é de Deus. Qual o propósito do Senhor para a sua vida? E traga para a sua vida 4 pilares importantes. Deus, a sua casa, que é o ambiente onde você mora, o seu tempo, que é a sua rotina, e a sua identidade, quem você é dele. Tem mulheres que perdem a identidade. E olhe que é um custo. Pense num dobrado que eu fico com mulheres para elas encontrarem a identidade delas, porque a identidade você vive em camadas. Você primeiro desperta e você conhece Jesus. Você aceita ele como seu Senhor e Salvador. Mas para você entrar no senhorio dele, para você começar a ouvir a voz dele, para você começar a caminhar, ter intimidade, olha as camadas. E aí a gente vai descortinando camada por camada. Isso também é um padrão de organização.
A identidade precisa ser encontrada nele. O propósito vem quando você tem uma identidade firmada. Aí você vai viver um propósito de um Deus que você não sabe nem quem é? A pergunta que eu vou deixar para você, como é que eu vou viver o propósito de Deus? Eu não sei nem quem ele é em mim. Não sei nem quem ele é, nem o que ele faz, nem a voz dele, não tenho intimidade, não conheço a palavra, não sei de nada. Entra pelo lugar certo, pela porta estreita, só você passa. Às vezes você quer levar amiga, quer levar um monte de gente, não leva agora. Entra por essa porta e organiza essa área também da sua vida, que é a identidade. E para fechar, hoje eu quero te chamar para um realinhamento. Nós vamos orar por isso. Vamos orar para Jesus passar na frente na sua vida. Deixa ele passar na frente. Deixa ele fazer uma obra na sua vida que seja completa. E você não viver de acasos e de momentos. Tem mulher que busca a Deus na hora que o incêndio está acontecendo. O incêndio está pegando fogo, aí você busca a Deus. Ah, Dani, mas agora minha mãe está doente, eu tenho que buscar a Deus. Não, mas já era para você ter se firmado na fé nisso. Se você caminha com Deus, ele não vai te deixar na mão. Ele vai sempre lançar uma palavra anterior para você. Aqui, ó, uma palavra antecedente. E você vai passar por aquele estreito e o fogo não vai te queimar, nem as águas também não vão submergir você. Mas você precisa ter uma intimidade com ele. Ter um alinhamento. Deixar ele passar na sua frente e controlar todas as áreas da sua vida. Se hoje você tem uma área que você ainda controla, você também precisa entregar. Porque ele não trabalha onde você controla. Ele deixa você controlar até que você entregue para ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Faz a palavra ser real na sua vida. Traz a palavra à existência dentro de você. Não vive só de ler, não. Vive de viver a palavra. Entregar o caminho ao Senhor, Senhor, eu entrego essa área da minha vida ao Senhor. Porque essa área eu já não consigo mais fazer. Cheguei no meu limite. E eu preciso que o Senhor cuide dela agora. Porque quando o Senhor cuida, mesmo que seja por bem ou por mal, vai ser o melhor para mim. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Sempre. Ele sempre tem o melhor. E tem mulheres que estão aqui duvidando, e ainda vou dizer para você, ele é Deus. E ele toma as decisões que ele quer. A nós buscamos o senhorio dele. Nós aceitamos a vontade do Senhor na nossa vida. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Então, essa palavra é para você hoje, que quer esse realinhamento. E eu quero orar pela vida de vocês. Quero orar pelas pessoas que estão aqui, pelas meninas que vão assistir depois. E depois eu vou passar a palavra para a Tatiana, para ela também trazer uma palavra para vocês. Né? E nós vamos fechar esse primeiro dia. E amanhã nós vamos entrar assim, ó, de cabeça na cozinha. Tati já colocou vários vídeos, né, na plataforma. Nós vamos mandar para vocês também esses vídeos hoje, elencados lá no grupo. A gente não quis colocar antes do tempo para você não perder o foco. Né? A gente tem que começar pelo lugar certo, que é o espiritual. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho nessa organização natural com ela, e ela vai trazer uma palavra sobre isso para nós. E nós vamos orar para a gente não perder o foco do Espírito, que já está trabalhando aqui em nós, porque ele é prioridade. Né? Então, traga agora na sua memória qual é essa área da sua vida que você quer entregar. Que você já diz, ó, Senhor, essa área da minha vida eu preciso entregar. E confiar que eu entreguei. E não em toda hora lá buscar de volta. Não vai buscar de volta. Entrega, confia, ora, tem fé que ele vai estabelecer o senhorio dele nessa área da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra trazida aqui aos nossos corações.
Palavra do Senhor, palavra que liberta e palavra que nós queremos viver e caminhar, Pai. Se há mulheres aqui hoje que precisam se encontrar com o Senhor, que o Senhor as abrace nesse tempo. Que o Senhor possa recebê-las, Senhor, em teus braços, Pai. Tem mulheres abatidas, tem mulheres cabisbaixas, Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, envolve elas com teu manto nessa hora. Dá a certeza para elas que o Senhor trouxe elas para esse lugar, para cuidar delas. E eu te peço, Senhor Jesus, que nessa hora o teu Espírito incomode o coração delas, para que elas possam entregar uma área da vida delas, que elas seguram com muita força e não querem se desapegar. Hoje é tempo, filhas, de vocês se desapegarem daquilo que não serve mais para vocês. E o Senhor me conta sobre um banquete que Ele fará conosco, as bodas do Cordeiro. Lá você vai chegar vestida com um vestido de mais puro linho, linda, com sapatos de cristal, mas você não se vê ainda nesse lugar. Você se vê ainda com panos de trapos por tudo que você acumulou de dores e feridas na sua vida e na sua caminhada diária. O Senhor quer trocar as suas vestes. O Senhor quer tornar você filha amada dele, filha restaurada, e que você possa se firmar na igreja, na noiva dele, como uma filha restaurada, e que vai buscar a restauração de muitas pessoas ali, porque a sua identidade verdadeiramente é firmada nele. Pai, nós te agradecemos por essa palavra hoje. Realinha os nossos corações contigo. Faz algo novo depois desses 3 dias que vamos caminhar aqui juntas, para que honremos e glorifiquemos apenas o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, mulheres? Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar? Eu estou vendo a Nem Arte, mas eu não conheço o nome dela. Pode falar seu nome? Nena. Nena, seja bem-vinda, Nena. Não estava. Obrigada. Deu um trabalho para entrar. Né? Sim, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar assim. Essa palavra que a senhora deu foi exatamente para mim, porque ultimamente eu estou procrastinando muito. Eu estou deixando muita coisa sem terminar. E eu sinto o peso por isso. Que eu sei que estou errado, que tá errado, mas parece que é mais forte. E eu oro, e todo dia de noite eu oro e peço, Senhor, dai-me força para vencer isso. Então, essa palavra é o Senhor falando no meu coração. Porque quando Deus quer que a gente está em movimento, mas a gente tem que ter muita atenção, porque o inimigo quer te tirar desse movimento. E é um período bom que eu estou passando por isso. E me pesa muito, porque eu tenho consciência que está errado. Mas sabe quando você fica meio sem força? E aí eu estou nessa luta para conseguir terminar aquilo que o propósito que Deus colocou no meu coração, porque eu sei que aquilo que eu tenho que fazer é de bem, é um bem que Deus quer para mim. E com essa procrastinação eu estou adiando. Então, é uma coisa, é espiritual. Isso. Então, eu peço oração, que vocês oram por mim, que o Senhor me ajuda e me dá sabedoria, né, para saber lidar com essa situação. Amém. A gente vai orar por você, tá bom? Depois eu vou orar no privado com você, para o Senhor, né, dar essas estratégias de você sair desse lugar de apatia, de procrastinação
e ter uma direção, né, que o Senhor te dê uma palavra. Busque uma palavra. Caminhe em cima de uma palavra. Há um tempo em que caminhamos em cima de uma palavra, e essa palavra vai nos alimentando, ela vai nos despertando, ela vai nos tirando desse lugar. O espiritual é ativado através da palavra de Deus e da fé em Jesus Cristo, que é o seu Senhor e Salvador. Então, são duas coisas que é fé com ação. É o caminhar, você vai ter que caminhar, mas você vai ter que caminhar também com fé. Amém? Amém. Andy, quer falar alguma coisa? Então, falar não, eu tenho a agradecer. Agradecer por estar fazendo parte desse grupo, né? Eu tô vivendo coisas novas na minha vida, tô vivendo uma fase nova de tudo, né? Então, literalmente estou começando tudo de novo e eu vejo muita mão de Deus em cada detalhe, assim, do que eu tô vivendo, né? E só agradecer a Deus por tudo pela minha caminhada, pelas experiências que eu tenho vivido, né? Por Ele ter colocado pessoas assim tão maravilhosas na minha vida, que têm sido usadas por Deus, assim, sabe, para me conduzir, né? Porque quando você está numa estrada nova, às vezes você não sabe bem o caminho, a direção. E Deus tem colocado pessoas assim muito especiais, muito abençoadas na minha vida, que tem me abençoado, me conduzido assim. Então é só gratidão e aprendizado. Estou aprendendo com vocês. Amém. A porta da garagem aberta, lembra? A porta da garagem é uma porta grande, né? Aquelas portões grandes. Então, é isso. É a bênção do Senhor se estabeleceu sobre a sua casa. E agora Amém. você está vivendo um tempo de desfrutar disso, né? Amém. As direções são bem pontuais para você continuar construindo algo nele. Amém. Ó, duas pessoas estão aqui, estão vivendo tempos e estações diferentes, mas a palavra que veio foi uma só, né? Veja Sim. como o Espírito faz, né? O Espírito é quem faz a obra, ele quem vai movendo, ele quem vai trazendo, né, a existência. Tati, eu acho que a Ellen está aí. Ellen, você quer falar? Não sei se ela estava no carro, se está dirigindo, se ela quiser falar, depois eu passo para a Tati. Tati, meu amor, pode assumir. Então, meninas, boa noite. Eu tenho um pouco para falar, também como Lande, só agradecer a Deus por esse momento. Essa abertura da nossa primeira aula de hoje foi sobre a organização no âmbito espiritual, né, que Deus usou assim Dani de uma forma tremenda, como ela vem sendo usada. E eu louvo a Deus pela vida de Dani. Algumas meninas, como Nena conseguiu entrar, André não conseguiu, minha irmã Zal estava lá, está no Brasil, está passeando. Então, hoje somos em poucas, amanhã eu espero que na próxima aula, né, as meninas consigam também entrar e participarem. Mas hoje o Senhor já se fez presente através da aula, né, com Dani, e eu creio que amanhã também Deus vai nos usar. Amanhã eu vou estar trazendo, hoje eu não vou falar nada, vou só dar um spoiler para vocês, que amanhã vamos entrar na aula prática, né? Porque hoje nós iniciamos com a parte espiritual, a organização no âmbito espiritual, porque o Senhor está trabalhando na minha vida, no meu trabalho, com um novo tempo, né? Essa missão que o Senhor colocou no meu trabalho, que primeiro eu vou entrar sempre com o lado espiritual, trabalhando o lado espiritual, o emocional. E como eu não tenho tanta experiência nessa área, eu sempre tenho uma mentora do meu lado, que nesse caso foi Dani, né, para falar com vocês do lado espiritual. E eu vou tratar do que eu domino, que é a minha área prática. Então, hoje nós tivemos essa rica aula com Dani. Amanhã teremos a aula prática. Eu vou estar trazendo todo o passo a passo, né, de como vocês vão conduzir a organização da casa, porque o importante da organização, em primeiro lugar, é a gente estar bem com nós mesmos, porque se você não está bem com o seu emocional, se você não está bem com o seu espiritual, você não vai conseguir nunca manter a sua cozinha, que é o nosso coração, é o coração da casa, eu costumo dizer, organizado, porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, automaticamente vai refletir na nossa casa, né? Que é o espelho da nossa alma, reflete o externo. Então,
Por que é que a gente trabalha sempre primeiro, o Senhor está me conduzindo a esse tempo, de trabalhar primeiro o lado espiritual, né, começar a trazer palavras para poder trabalhar, para quando vocês começarem a colocar o que está fora do lugar no exterior, o interior de vocês já vão estar tratado, né? Como no caso de Nena. Nena está com alguns momentos de procrastinação. Ela procrastina em algumas áreas, automaticamente pode refletir, se ainda não está, mas pode ser que venha acontecer, também na casa. Ela vai deixando sempre para depois, né? Num trabalho, vai deixar sempre para depois. Então, o que a gente aprendeu hoje é muito importante, né, com a palavra do Senhor, para poder a gente poder conduzir a nossa casa, porque se a gente não está bem com nós mesmos, nós não podemos nunca colocar a nossa casa em ordem. Então, amanhã, eu não vou estender muito, porque já são 10 horas, temos criança pequena, Irlande, Dani também, cada um tem o que fazer, e nós vamos, veja, nós vamos amanhã tratar do lado prático da organização, no lado prático, e Dani vai trazer também uma palavra, e eu vou aprofundar com vocês amanhã e na sexta, na parte prática. Vou estar trazendo também algumas amostras para vocês de organizadores, os que já estão no vídeo, né? Eu vou estar explicando para vocês o que é certo, o que não é, onde vocês vão usar, onde eu aconselho usar, o que vocês vão fazer antes de organizar, e antes da organização tem todo aquele processo. Então, amanhã nos veremos na próxima aula. 5 horas aqui do Brasil, 9 horas E aí. 9 aqui. Sim. Eu já vou trazer uns toques amanhã, tá? Para elas de mesa posta. Vou trazer algumas mesas, o que fazer, o que usar, o que não usar. Nós vamos trazer também esses toques, tá? De mesa posta. Vai ser muito bom. Vocês vão arrumar, vão sair daqui em 2 áreas, cozinha e mesa, já gabaritadas aí para colocar em prática nesses 2 dias. Dani, é corrido, por isso que você tem que prestar atenção, perguntar, tirar dúvida. Aqui é a hora, tá? Não deixa para depois. Aqui vai ser o momento. Então, amanhã já vou trazer algumas mesinhas, já vou montar uma mesa bem bonita para vocês, né? Para já filmar. Eu vou ficar lá na minha varanda, vocês vão ver aqui um pouquinho o Brasil também, as meninas que estão distantes, né? Eu vou filmar essas mesas e a gente vai ali na hora, na prática, fazendo juntas, tá bom? Então, amanhã vai ser um casamento, eu e Tatiana. Nós vamos dividir o tempo. Sim. A Tati vai ficar com mais tempo, porque a cozinha é muita coisa, gente. Vocês vão ver quanta coisa na cozinha. Mas vai ser maravilhoso. E para as meninas que estão aqui, e também as que vão assistir depois, tem todos os vídeos da Tati gravados lá na plataforma que vocês já têm acesso, tá bom? Já está tudo. A primeira parte da mentoria que a gente fez há 2 meses atrás, vocês podem assistir também. Os quartos, né? Tati fez 13 vídeos sobre dobraduras de quarto, cabide, tanta coisa. E eu também trouxe uma palavra muito importante para aquele tempo que a gente estava passando sobre o espiritual, e foi muito forte. Tá, meninas? Então, tá tudo lá gravado. É só vocês irem na plataforma e já ir assistindo os vídeos, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Ficamos aqui por hoje. Amanhã, mesmo horário, venham preparadas, caneta na mão, lápis, para anotar tudo, porque amanhã vai ter mesa já, e eu já quero transbordar para vocês essas mesas postas aí. Né, Tati? Vamos juntos. Esperamos que dê tudo certo amanhã para as meninas entrarem, porque o link hoje estava um pouco... Mas vai dar certo. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo. Até amanhã. Cheiro. Fica com Deus. Amém. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Sofia.